Campina Grande, segunda-feira, 17 de agosto. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, que Deus está acrescentando à nossa existência. E que bom que você continue conosco, porque Deus vai falar ao seu coração nessa manhã através da palavra ministrada pelo pastor José Roberto, lá da Igreja Evangélica Congregacional do Estreito, Zona Rural de Campina Grande. Mas antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco, por sua família, e ao mesmo tempo fazermos um apelo para que você nos ajude a manter este programa no ar. Não deixe esta chama se apagar. Se você desejar nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazer duas coisas: orar intercessoriamente para que nós permaneçamos no ar, ou contribuindo com a generosa oferta para a agência bancária, agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Vamos orar nesse instante. Pai, pedimos-te a tua bênção sobre cada família, que tu abençoes a cada coração, daqueles que estão conosco na TV Master, TV a cabo, Canal 20, ou na internet, no YouTube, que tu se digne de abençoá-los. E que nós possamos contar com as orações e com a contribuição de cada internauta que está conosco nessa manhã. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor José Roberto ministrando a primeira parte desta mensagem. O povo mais feliz dessa terra é um povo que conhece Jesus, que tem intimidade com Ele. É um povo que vive a verdadeira fé. Não é uma fé mesquinha, que só crê do que vê. É uma fé que ultrapassa o além. Sabe que existe o Deus acima dos céus e está embaixo aqui na terra conosco. Ele está aqui. Quantos crê? Eu creio no Evangelho de poder. Creio no Evangelho que salva, cura e liberta. Esse é o Evangelho que eu aprendi há quase 40 anos atrás. E não posso me afastar dele. Irmãos, toda honra e glória seja dada a Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. Abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Glória a Jesus. Quer que diz a palavra do Senhor? Está aqui atrás de mim. Essa é uma palavra poderosa, pois a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também nós aguardamos, nós aqui, de onde também aguardamos, esperamos. Como diz a palavra poderosa de Jesus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, preste atenção à palavra. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme, igual ao corpo da sua glória. Amém, igreja? Pode sentar-se. Queridos irmãos, quando Paulo falou essa palavra, ele estava trazendo para nós uma palavra firme, porque naquela igreja
à igreja de Filipos. Havia no meio daquela igreja crentes professos, que se diziam crentes, mas na verdade o coração daquela igreja de muitos crentes estava voltado para as coisas terrenas. Os pensamentos de muitas pessoas no tempo que o Paulo escreveu essa carta, muitos deles estavam com pensamento das coisas materiais. Meus irmãos, foi por isso que Paulo disse: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade não é aqui, nesse mundo caído, poluído, contaminado pelo pecado. A pátria dos verdadeiros crentes não está nessa terra. Nós aqui estamos apenas como peregrinos e forasteiros. Enfrentamos muitas lutas, provações, dificuldade na caminhada. Mas não desanime. Não baixe a cabeça. Ergue sua cabeça para o alto, porque Jesus é a nossa esperança. Eu não vivo para as coisas dessa terra, irmão. Quando Jesus me salvou, foi para viver para cima. Mas há muitas pessoas aí que se envolvem com as coisas dessa terra, achando que esse mundo ainda vai melhorar. No governo humano, esse mundo não tem mais jeito. O Senhor Jesus disse que a situação daqui para frente, isso quando ele falou foi quando ele esteve aqui na terra. Imagine hoje, em Mateus 24, 12, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E quantas pessoas já perderam o amor? Já se esfriaram? Minha esperança não está nesse mundo. Esse mundo é um mundo muito complicado, muito agitado. Eu vou citando um texto para os irmãos aqui, como diz a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa jornada, nesse mundo, Jesus não oferece aqui coisas fáceis. A porta é muito estreita. Poucos entram por essa porta. Como as coisas estão mudando. Não existe vida cristã sem sofrimento, irmão, sem dor. Esses evangelhos pregados por aí afora, achando que o crente não sofre, está errado. O crente sofre. Mas todo o sofrimento que a gente passa é para o nosso crescimento. Serve de escola, de aprendizado para a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. Nós estamos esperando Jesus vir. Ele está voltando. Nunca perdi jamais essa certeza de ter. Ele vem. Ele vai voltar a qualquer momento. Não sei o dia, nem a hora, nem o ano, mas Jesus vai vir. E quanto estou esperando Ele aqui, dê glória a Jesus por isso. Quanto espera Jesus, irmãos? Porque Ele vem em breve. Quando eu cheguei lá no Estreito, havia uma frase em 1992 na parede: Jesus breve virá. Ele vai voltar. E nós estamos esperando por isso. A nossa pátria está além desse céu.
Não coloque sua expectativa nas coisas materiais, porque são todas transitórias e passageiras. Jesus oferece o futuro glorioso a mim e a você. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz uma palavra muito interessante para nós, que no mundo nós temos aflições, não é verdade? A Bíblia diz o seguinte, gostaria que os irmãos abrissem, por favor, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, igreja? Lá em Romanos 8, versículo 18 diz isso. Nós aguardamos essa glória. Nós aguardamos Jesus. Ele vai voltar. Você veja bem o que é que a palavra de Deus diz. A vida dos verdadeiros crentes, irmão, não é moldada para as coisas terrenas. Seu foco é estar no alto. Porque o crente nascido de novo, que ressurgiu em Cristo, ele vive uma nova vida. Seus pensamentos estão no alto, está em Cristo. Amém, igreja? Está escrito isso em Colossenses. Porque eu digo uma coisa para meus irmãos aqui, cada um de nós aqui já ressurgimos em Cristo. Foi uma ressurreição espiritual que aconteceu na minha vida e na sua vida. Eu estava morto no meu delito e pecado. Você também estava morto, separado. Mas quando Jesus entrou em sua vida, você ressurgiu para uma nova vida. Você não é mais um perdido. Você não vive mais uma vida separada de Deus. Você tem agora uma nova vida em Cristo. Veja Colossenses, por favor. Abra a palavra. Quem? Abra a palavra de Deus em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3. Amém. Versículo 1. Diz a Escritura. Preste atenção que diz a palavra. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Veja bem o que é que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo para a gente buscar e se agarrar as coisas terrenas. Se você ressurgiu em Cristo, seu pensamento agora, seu foco agora é no alto. Eu não ando com a minha cabeça esguida para as coisas dessa terra. Eu ando como crente com a minha cabeça esguida para o alto. A Bíblia ensina isso tanto no Velho Testamento como no Novo, que a gente deve olhar para o alto, para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o foco do crente. Versículo 2 diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você sabia, irmão, que o meu coração deseja muito isso? É a habitação do alto, revestir-se da glória eterna. Como é bom ser crente. Como é bom obedecer a palavra. A igreja foi escolhida para fazer a diferença nessa sociedade, irmão, contaminada, poluída. A coisa mais triste que eu estou vendo hoje é que a igreja tem se misturado muito com o mundanismo. Muita coisa tem penetrado na igreja e tem afastado a glória de Deus do templo, tem afastado a glória de Deus da igreja. É a Bíblia que ensina. Infelizmente, as pessoas estão se envolvendo com tantas coisas materiais
enquanto nós fazemos isso, a gente não vai ver aquela boa manifestação de Deus. Eu me lembro quando aceitei Jesus no ano de 88, na Igreja Congregacional Central de Campina Grande, eu vi muitas coisas maravilosas Deus fazer naquele tempo, como aqui também já aconteceu muitas coisas maravilosas. Mas o que é que está acontecendo na igreja atual? Será que nós perdemos a nossa intimidade com Deus? Será que Deus mudou? Será que a palavra de Deus mudou? Porque muitas pessoas querem mudar até as escrituras. Muitos pastores de renome nesse Brasil querem mudar até as escrituras. E as escrituras jamais ninguém pode mudar, nem acrescentar, nem diminuir. Está escrito em Apocalipse. Não posso comparar as escrituras a qualquer um livro. Seja doutorado, mestrado, seja o que for. A Bíblia é um livro que está acima de todos os livros que existem nesse planeta. A Bíblia não é um livro qualquer, sua inspiração não veio de baixo, veio do alto. Foi o Espírito Santo que separou homens vocacionados, capacitou, relatar toda a história desse mundo. E o fim dele, o que vai acontecer com a gente no futuro. É a palavra, irmão. É as escrituras. Muitas vezes eu fico triste com as coisas que estão acontecendo no meio da igreja. Eu gosto muito da Bíblia. Amo. Eu amo a palavra de Deus de todo o meu coração. Aqui está a minha segurança, a minha base, a minha fé, a minha vida está plantada e alicerçada, enraizada nessa palavra. Não quero pregar um evangelho bem bonitinho. Para agradar homem não posso. Deus me chamou para pregar um evangelho verdadeiro, poderoso. Temos que fazer a diferença, irmão. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja, irmão, essa diferença e glorifique o Pai que está nos céus. Pelas suas boas obras, pelo seu comportamento, pela sua vida íntima que você tem. Os grandes homens políticos desse Brasil e do mundo querem melhorar, fazer um paraíso na terra, mas não tem como. Sabe quem vai mudar esse planeta? Sabe quem vai fazer tudo novo aqui? Só Ele mesmo. Jesus. 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 Aquele que deu a vida por mim, aquele que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, consumou a obra maravilhosa por mim, sem eu merecer, sem você merecer, para nos dar um futuro glorioso. Meus jovens, meus irmãos que aqui estão presentes, o que o Senhor vai fazer na nossa vida? Um dia, irmão, todo sofrimento, dores que a gente passa. Às vezes nós somos acometidos com tanto problema na vida. O nosso corpo é frágil. Desde que o pecado entrou nesse mundo, que o corpo humano sofre as consequências. Enfrentamos muitas batalhas nessa vida, nesse corpo tão frágil, mortal. Um dia o nosso sofrimento, dores, vai terminar, porque esperamos aquele que há de vir. Esse é Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos possuir, nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Ele prometeu isso. Voltamos, por favor, para Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3. Por favor, quem poderia me dar um copo de água? Filipenses 3, versículo 21. Preste atenção à palavra. Diz a Bíblia,
Filipenses 3, versículo 21. Acompanhe. Quando ele se manifestar, irmão, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo é abatido, é sofrido, nós envelhece. Eu conheci o presbítero Sebastião bem jovem, bonito, e ainda continua bonito ele. Cabelo branquinho. Nós estamos passando, irmão, voando rápido. Esse corpo da gente vai sendo mudado, transformado, cada dia. É por isso que eu estou me lembrando da passagem bíblica que diz o seguinte: contudo, se o nosso homem exterior se corrompe, fala sobre o nosso corpo, contudo, o interior se renova. É a nova vida que vai se renovando dentro da gente pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto esse corpo da gente vai se consumindo, dentro de nós vai se renovando a vida gloriosa de Jesus. Preste atenção. Quem transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A parte A do texto diz que nós vamos ter esse corpo transformado. Você crê nisso? Se você sofre alguma dificuldade hoje no seu corpo, seja enfermidade, seja o que for, um dia tudo isso vai passar. Porque para onde a igreja está indo, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá velhice. Tudo isso faz parte desse mundo caído. Tudo isso faz parte desse mundo que está totalmente contaminado. Quem é que vai resolver os problemas desse mundo, irmão? Só Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados para ser conforme a Ele, irmão. Porque esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade quando Ele vier se manifestando sobre nós. Essa é a certeza absoluta. O Evangelho não tem falha. O Evangelho é perfeito. Essa palavra tem transformado milhões de pessoas no mundo. Minha vida, nós. É a palavra do Senhor que diz isso. O Senhor vai resolver os problemas desse mundo um dia. Sabe por quê? Porque está escrito em Apocalipse. Se Paulo falou lá em Filipenses que a nossa cidade está nos céus, essa cidade que está no céu, um dia ela vai descer. Há muitos crentes ainda hoje que pensam dessa forma: morreu, agora está no céu. Existe o estado intermediário, aonde estão os falecidos que morreram em Cristo, aguardando a ressurreição, porque ao céu só quem subiu até agora foi Jesus. Tem muita gente aí com profetada na internet dizendo que já foi no céu, já foi no inferno. Não acredito nisso não. Eu não procuro pregador que está muito na internet aí torcendo as escrituras. Deus me deu um livro para me ler. Deus me deu uma palavra para eu meditar todo dia. Não somente agora no templo, mas em casa também. Toda hora deve ser lida essa palavra. Só o primeiro versículo 2 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Muitos crentes não crescem porque não se curva a palavra. Quando a gente se curva a palavra, a gente se converte e muda de vida. É a Bíblia que diz: nós temos uma cidade do céu, e essa cidade vai descer. Olá, irmãos, somos Genarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa, Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, espero a sua compreensão. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor José Roberto. Nós vamos encerrar o nosso programa, mas antes, devo lembrar a todos, se você ainda não se inscreveu para o encontro Casais no Senhor, Casados no Senhor, entre em contato ainda hoje pelo fone 083, Campina Grande, 083, Paraíba, né? 98640-0080. Garanta a sua inscrição. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até todo dia deixe-me viver, e deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor.